A graça e a paz esteja com todos nós. Paz seja convosco, amados ouvintes. Bom dia, vocês estão bem? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso, majestoso, misericordioso, longânimo, maravilhoso Tu és, Senhor, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Louvo o Seu nome, bendigo, exaltado, louvado seja o Teu santo e excelso nome. Te agradeço, Senhor, por todos os Teus feitos e por muito mais que o Senhor tem feito no meu viver, na minha vida e na vida dos meus. E agradeço, amados ouvintes, todo dia, gratidão ao Senhor por tudo que Ele já tem feito e por tudo que Ele fará na tua vida, na vida dos teus. Senhor, te agradecemos pela proteção, pelo zelo que o Senhor tem com cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado. Quantos livramentos, Senhor? Muitos o Senhor mostra, outros o Senhor nos livra. Nós não temos conhecimento do que o Senhor nos livrou, mas assim o Senhor faz, por todo aquele que o Senhor ama. E quão grande é o teu amor, Senhor, para conosco. Nós te louvamos, agradecemos, bendizemos, Senhor, todos os dias. Ah, Pai, se não fosse as tuas misericórdias, Senhor, se não fosse a tua benignidade, que o Senhor tem, a tua bondade que o Senhor tem para com cada um de nós, as tuas oportunidades que o Senhor nos concede, novo amanhecer, renova as nossas forças, nos concede, Senhor, privilégios. E quando nós estamos em Ti, Senhor, muito mais, nessa vida daqui da terra e na vindoura, nós temos, né, se estamos em Ti, a certeza do descanso de nossas almas. Então, meu amado ouvinte, se você ainda não reconheceu, confessou diante dos homens, Jesus, Filho de Deus, o único que entregou a sua própria vida, está escrito em 1 Timóteo 2, 5 e 6, porque só há um único Deus, só há um único Deus, um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual entregou a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida em redenção de muitos, né? Veio para todos, mas nem todos o receberam e nem todos o receberão. Mas haverá uma separação, né? Daqueles que o seguem ou que o seguiram. O Senhor, Ele sabe, mesmo que a pessoa venha a partir daqui da terra, quando Ele vier, Ele sabe que em vida quem o seguiu. Então, aqueles que o seguiram têm a vida eterna, né? Peça perdão, Senhor. Peça perdão ao Senhor todos os dias. Porque nós pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão. Até aquilo que o Senhor esperava que nós fizéssemos. E por nós, às vezes, não sei. Mas eu estou falando assim, de todo ser humano. Possa ter deixado de fazer quando podia ter feito. Então, o bem que nós podemos fazer, se está em nosso poder fazê-lo e a pessoa não faz, o Senhor diz que essa pessoa também peca. Está escrito aonde, irmã? Tiago 4,17. Estando no poder, fazer o bem, não faz, peca. Eu vou ler aqui 2 Timóteo 2,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Quando a Bíblia fala homem, ela se refere ao gênero homem e mulher.
Aleluia, glória a Deus. Poderoso é o Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios da fé, da verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amados, nós sabemos que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Aí está escrito em Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós sabemos que nós vivemos numa luta espiritual, não é? Isso ninguém fica imune. Nem pastor, nem obreiro, nem diácono, nem ninguém está imune a isso. Todos os dias o espírito milita contra a carne contra o espírito. Então, nós devemos exercitar todos os dias, matar a nossa carne, buscar viver em espírito. Sabemos que a gente está vivendo aqui, enquanto a gente estiver vivendo aqui, nós temos que vivenciar muitas coisas, né? Nós temos que passar por muitas coisas também materiais, carnais. Nós somos carne, nós somos também, aliás, é corpo, alma e espírito, não é verdade? Nós oramos, clamamos ao Senhor, sim, por cura, por prosperidade. E quando falamos em prosperidade, tem muita gente que fica falando aí, doutrina de prosperidade. Prosperidade abrange saúde, harmonia familiar, dinheiro também. O Senhor, Ele não quer que ninguém viva numa vida de escassez. Ele quer que nós desfrutemos de coisas que Ele mesmo nos proporcionou desfrutar aqui na Terra. Mas não esquecer de priorizar a nossa vida espiritual, colocando Ele em primeiro. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tem um versículo que diz que a gente deve colocar em primeiro lugar o Senhor e as demais coisas Ele nos acrescentará. Né? Serão acrescentadas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento do Senhor. Só um instante, por gentileza. Aleluia, glória a Deus.
Tiago 4,17. Aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ontem nós falamos sobre o poder da oração, né? Que é muito forte. O poder da oração de um justo pode muito em sua atuação, seus efeitos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Li Tiago 5, do versículo 13 ao 16. Amados, a gente parece às vezes até repetitiva, né? Mas é porque é muito importante falar do poder da oração, para que nós possamos resistir às tentações, interceder pela nossa vida, orar pela nossa vida, interceder pela vida da nossa família, pela vida daquele que sofre. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja com tua família, que o Senhor seja com aquele desesperado, o aflito, seja qual for a aflição dele, a opressão que está tentando tirar a paz dele. Senhor, eu clamo a ti, Senhor. O Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, farei coisas firmes e ocultas que não sabes. Todo aquele que te busca, te acha, Senhor. O Senhor, está escrito em Mateus 6,6, que quando orares, fecha a porta do teu quarto, orai ao teu Pai que está nos céus. Que teu Pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Então, ele fala de relacionamento, intimidade. Pode ser dentro do carro, pode ser num banheiro, pode ser no escritório, ele se refere ao quarto, mas se você não puder estar no seu quarto, ore aonde estiver condições de orar, contanto que você tenha um momento, algumas horas de comunhão com Deus, relacionamento. E conte para ele, converse com ele como um amigo, porque é isso que ele é, um amigo. Não só amigo, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tudo pode fazer por nós. Então nós devemos orar, como está escrito Mateus 6. E a oração da fé salvará se a pessoa estiver doente, se a pessoa estiver aflito, se a pessoa estiver almejando alguma coisa, segundo a vontade dele, ele vai realizar. E o que está escrito em Filipenses 4, você pode observar que sempre os versículos, ele fala que a gente deve apresentar ao Senhor a nossa causa, a nossa súplica. Que se nós estivermos preocupados, isso não muda o curso. O Senhor disse que não altera a nossa aflição, preocupação, não muda. Um côvado, não altera um côvado. O que é que o Senhor quer dizer? Não adianta, mas existe uma diferença muito grande. É quando você entrega para Ele e confia. Quando você apresenta, como está escrito em Filipenses 4, que nós não devemos estarmos ansiosos por coisa alguma, mas fazer conhecido diante dele a nossa súplica. Ele se refere à nossa causa. O que tem te atormentado? O que tem tirado tua paz? Procurado tirar tua paz? Nós sabemos que a paz, ela habita dentro de cada um de nós, quando nós servimos a Deus, procuramos estarmos bem, se estamos em sintonia com Ele, em comunhão com Ele. Mas às vezes o mundo, né, ao nosso redor tenta tirar a nossa paz. Muitas das vezes, até você não está fazendo nada demais, você está fazendo o certo. Mas vem às vezes um enviado, eu estou rindo pela maneira
às vezes que não tem nada engraçado nisso, né? Mas eu digo assim, vem uma pessoa que não está na mesma, não está vivendo uma vida também de oração, de fidelidade a Deus. E essas pessoas a gente sabe que às vezes Deus nos traz a memória, né? Está escrito na palavra dele, que a gente deve ter, relevar, né? Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não têm a mesma comunhão com o Senhor, até aqueles às vezes que já entregou a vida para Jesus, mas ainda está tendo, não está sabendo superar, né? Não está em condições de superar, porque muitas vezes aquele ali, ontem eu pude presenciar, e tem coisas, amados, que a gente deve só orar, porque às vezes tem situações, às vezes uma pessoa assim que está muito perturbada, muito aperreada. Se você for conversar com essa pessoa na hora, às vezes não é bom. Às vezes não é bom. É bom você só orar. Porque tem pessoas que não entendem que você, na verdade, seu desejo, sua vontade ali é de fazer o bem. Mas existem pessoas que estão assim, tão alteradas na hora que o que você fala, essa pessoa às vezes deturpa. Então, por que deturpa? Porque o espírito que está ali nela na hora, às vezes, ela não enxerga a verdade. Ela está tão induzida pelo aquele espírito que está atormentando ela, ou ele, que ele não enxerga que você quer o bem, você não quer o mal. Às vezes você vai dar uma palavra e a pessoa não entende. Então, às vezes, muitas vezes é melhor só orar por aquela vida. Então, o Senhor disse, tem um versículo que o Senhor fala que parece até contraditório, mas não é. Porque o Senhor é o príncipe da paz, mas ele disse que veio trazer espada. Não veio trazer paz, veio trazer espada. O que o Senhor quer dizer? Que nós enfrentaríamos uma guerra espiritual aqui na terra. Mas ele nos diz, nas suas escrituras, está escrito, que pelo poder dele, na oração, você, através da sua espada, que é a palavra de Deus, a verdade, você orando, entregando na mão dele, ele sim pode fazer todas as coisas, porque o poder foi dado a ele, exclusivamente a ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Louvado seja Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ore por sua vida, ore também pelos seus irmãos em Cristo, sua família e aqueles também, e ore até pelos inimigos, amados. Orar pelos inimigos, mesmo que não dê vontade, mas ore pelos seus inimigos. Na verdade, nós temos um inimigo, não é verdade? Existem pessoas que dão vazão, dão brechas. Então, a gente tem eles porque eles demonstram não querer o nosso bem. Então, a gente chama os inimigos. Mas, na verdade, o inimigo é um só. É o espírito que está nele, que está nela. Sim, o versículo que eu li, Filipenses 4. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Eu sei, amados, e o Senhor nos alertou, não é? Que não seria fácil viver nessa terra. Mas Ele nos adverte, nos exorta em sua palavra, nos orienta que o poder da oração é muito forte. Oh, glória! Glória a Deus! Amados, deixa eu ver aqui uma coisa, só um minuto, por favor. Amados, eu tinha deixado o arroz no fogo, mas eu desliguei. Irmã, olha o arroz, irmã. Olha o que o Senhor, eu abri aqui, que tem em 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo que falou, 1 Coríntios 11. Louvado seja Deus. A gente conhece, amados, quem tem o Espírito Santo, porque nele habita, primeiramente, o Espírito dele, né? Isso é óbvio. E ele manifesta o seu poder na pessoa que o tem. Através de quê? Através das suas atitudes. Ele tem amor, ela tem amor. E esse amor que a gente está se referindo não é o amor do homem, da mulher, sexo, vida, relacionamento homem e mulher. A gente está falando aqui do amor fraternal. Quem tem o Espírito Santo, quem o Espírito Santo habita nele, nela, tem o amor. Primeiro ele se ama e ama o outro. E aquele, irmã, que vive fazendo... Meu Deus, como é difícil, né? Aquele que vive fazendo afronta, aquele que vem com tanta sede para nos fazer mal, não quer o nosso sucesso, pelo contrário, ele quer o nosso fracasso, ela quer o nosso fracasso, mas nós temos um Deus todo-poderoso que tudo pode fazer em prol daqueles que confiam. O Senhor, Ele é galardoador daquele que o busca. Um espírito em verdade, o adorador, que o adora,
em espírito e em verdade, fidelidade para com Ele. Aqueles que são fiéis, que não colocam a sua fé em ídolos, imagens esculpidas, seja de figura de homem, de mulher, objetos. Então, aquele que é alicerçado na rocha que é Cristo, muitas vezes, sabe, vem algo com ímpeto, querendo... Olha, amados, é tão difícil você viver nessa terra, que até aqueles que são de Cristo tentam lhe derrubar muitas vezes. Tenta lhe derrubar. Diz que você não está fazendo a coisa certa. Não confie no que a pessoa está dizendo. Amados, tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Tudo que eu estou falando é bíblico. Tem na palavra de Deus. Eu leio, eu dou os versículos. Falando aqui sobre a pessoa que está alicerçada na rocha, são os 2 fundamentos. Que a pessoa que está alicerçada na rocha que é Cristo, a pessoa pode receber, às vezes, uma má notícia, está repreendida em nome de Jesus, mas pode receber assim um impacto de alguma coisa, né? De uma demissão, que a pessoa não ficou no emprego, de uma entrevista que não foi bem sucedido. Mas se você está alicerçado na rocha que é Cristo, você vai orar para que aquela situação seja revertida. Aleluia! Que aquela situação seja revertida. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. E nos orienta. Me buscardes de todo o coração. Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a busca na oração, na entrega ao Senhor, sem reservas, ela é constante. Deve ser constante. Senhor, perdoa meus pecados, quando eu pequei contra Ti, por palavras, pensamentos, atos, omissão. Quando eu esperava algo de mim, eu não fiz. Perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu sei que sou falha. Eu sou imperfeito. Mas eu sei que Teu amor é infinitamente grande, Pai. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus justo, consolador. O Senhor fortalece ao fraco. O Senhor diz que o fraco, que ele é forte. Quando ele pensa que é fraco, ele é forte. Estou fraco, eu sou forte. Forte em quê? Essa fortaleza vem do Espírito Santo. Nossa, que calor. Mas obrigada, Senhor. Porque o Senhor disse que nós devemos dar graças a Deus, a tudo. Então, estou procurando um versículo, tá? Que eu quero ler aqui para todos nós. Aleluia, 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 aleluia. Os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque edificada sobre a rocha. Porque aquela casa, aqui o Senhor usa a expressão, perdão, amados, aqui o Senhor usa a expressão
como se fosse uma casa, né? Material, assim, ele usa a expressão material. Mas, na verdade, a intenção, o contexto da mensagem é espiritual. A casa que é alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, pode vir algo com ímpeto, né? Nós oramos para que não venha nada, claro. Em nome de Jesus, está repreendido isso, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas ele nos adverte que nós devemos estar sempre alicerçados na rocha e orando. O que foi que o Senhor falou aqui, o Espírito Santo? O poder da oração, se revestir com a armadura de Deus, que é orando sem cessar, usando a espada, que é a verdade, a palavra de Deus, e para resistir ao dia mal, para superar coisas que, como foi dado o exemplo aqui, se a pessoa não ficou numa entrevista de trabalho, ou se a pessoa, por acaso, sei lá, teve uma notícia de... São diversas coisas, assim, a notícia... eu tô olhando... Ai, meu Deus, eu fico rindo comigo mesmo. Acredita, amados, eu tomei banho e não pentei o cabelo. A hora que eu tô vendo aqui na sombra do celular, foi porque eu estava fazendo ali umas coisas. Aí chegou uma pessoa para resolver um negócio aqui que eu me mudei recentemente. Aí eu tomei banho, não pentei não o cabelo. Sim, amados, para vocês verem como eu priorizo as coisas de Deus. Sim, eu li o primeiro, que está em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu. Não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Não é? Todo aquele que tem Jesus na sua vida tem a certeza que Ele peleja a nossa causa, que nós não estamos sozinhos, não é? Que Ele é o nosso defensor, nosso ajudador, o nosso general de guerra, né? O nosso... nada foge do controle dele, é Ele que tem todo o poder no céu e na terra e tudo que nela há. E se alguma coisa vem para nos atingir, primeiro bate nele, só com a permissão dele. Ontem, amados, eu presenciei, porque eu ouvi uma situação, minha filha estava até aqui na hora, eu falei assim, não é nada comigo, tá? Não sou nada, eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento. Tu vai ver agora, nessa situação aí, tu vai ver o poder de Deus se manifestar agora. Ela ficou calada, só prestando atenção. Eu, em Cristo Jesus, profetizei, estava vendo um problema, mas daqui a gente estava ouvindo. Então, eu não sei se foi marido e mulher, em contenda. Eu sei que na hora eu disse, eu vou interceder por esse casal. Eu disse assim, vai acabar essa contenda agora, em nome de Jesus. Aí eu coloquei a mão para o alto assim, sabe? A glória é do Senhor, a glória do Espírito Santo. Aí eu disse, Senhor, em nome de Jesus, faz cessar essa guerra agora. Faz cessar, Senhor, essa contenda. Eu não sei o motivo, nem sei como o Senhor vai agir, mas faz parar agora, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Aí fiz assim, sabe, com bem muita fé. Deus tomou conta assim de mim na hora, assim, ó, para interceder. Amados, por Deus do céu, não durou 10 minutos. Eu disse para minha filha, se você viu o que é o poder da oração, quando você ora com fé e pede a Deus, quem faz é Ele, a glória e a honra é dele, exclusivamente dele. Nós apenas somos canal de bênção, canal
de manifestação dos milagres dele, se nós cremos nele, confiamos, entregamos a ele. Ela disse, foi. Eu não sei o que foi que o Senhor fez, eu só sei que o Senhor agiu. E, graças a Deus, está tudo calmo, tranquilo. A pessoa estava perturbada ontem, de manhã cedo até... Eu não sei que hora era aquela, acho que já eram umas 3 e pouca da tarde. E aquela mesma ladainha, desde manhã. Aí o Senhor disse, parou, foi até aqui. Aí foi na hora que Deus me usou para interceder. Eu aqui de longe, viu? Não é de perto, não estava perto não, estava de longe, mas estava ouvindo. Aí eu intercedi. Então, amados, a gente intercede pela vida até daquele que a gente conhece. Mas sabe que se há algum espírito ali opressor que está fazendo perturbação, a gente pede a Deus, intercede por essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor disse que toda vez que nós clamarmos a Ele, deve fazendo petições em nome do Filho dele, amado Jesus. Voltando aqui para Mateus 7, eu li versículo 24 e versículo 25. Todo aquele, né, que escuta a palavra, as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou as casas sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Vamos ler agora o versículo, eu vou ler o versículo 26, Mateus 7, 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor usa aqui a expressão material, né, dando o exemplo de uma casa, do alicerce de 2 casas, aquela que é alicerçada na rocha e aquela que é alicerçada na areia. Qual é a casa que é alicerçada na areia? É aquela casa que não coloca a sua fé em Cristo Jesus. É uma pessoa que não confia no Senhor, é uma pessoa que não entrega sem reservas. Quando nós fazemos a entrega ao Senhor de algo, nós descansamos. Por quê? Porque se você entregou, você confiou. E se você confiou, você tem paz no seu coração. Às vezes, sabe, amados, eu tiro por mim. Às vezes a situação está tão crítica, não é que você não tenha paz no seu coração. Não é que você não tenha paz na sua vida. Mas é aquela situação que foi imposta para você. Eu tava refletindo isso ontem. Eu disse, meu Deus, eu tinha uma vida tão tranquila, né? Não, eu não era, nem sou rica, nunca fui, mas eu tinha uma vida que eu podia pagar minhas despesas. Eu tinha uma vida, eu tinha lazer, eu tinha tranquilidade, eu tinha meu trabalho, eu não vivia incomodando a ninguém. Mas alguém veio e puxou meu tapete. O que é tapete, Adeline? Me prejudicou, me tirou o meu sustento. Eu sei que nosso sustento maior é Cristo Jesus. Aqui está escrito, né?